bem? E aí, como vocês estão? Eu estou muito bem, estou muito feliz, principalmente por isso aqui. Olha só que linda, gente. Essa camiseta aqui é lá da Darash Store e eu recebi essa semana deles. Eu já estava namorando há bastante tempo. Muito obrigada, Darash. Muito obrigada pelo presente. Eu amei e já quero todas agora. E depois eu vou deixar lá no blog certinho como vocês podem fazer para adquirir também, e vai estar aqui embaixo na descrição o contato, enfim. Dê uma olhada lá porque vocês vão querer todas, sério. Uma mais linda que a outra. Mas além de ser linda, né, além de todas as camisetas serem lindas, Deus falou muito comigo com essa camiseta, com essa estampa aqui, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que eu pensei, sabe, o que Deus trouxe para meus miolos aqui, tá? Bom, eu acho que vocês já devem ter ouvido aquela música, né? How He Loves, e que tem aí várias versões em inglês, em português, que é a Me Ama, né? Ou Ele Me Ama. E, enfim, tem várias traduções aí, eu gosto de várias. Mas a primeira letra delas é um pouco intrigante, né? E Deus começou com essa estampa aqui. Deus trouxe à minha memória aí essa música e eu comecei a pensar um pouquinho sobre ela. Ela começa falando assim: tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. E daí, se a gente for levar ao pé da letra, né, ciúmes é um sentimento muito humano, né? Então, nós humanos aqui que somos falhos, pecadores, enfim, nós somos muito ciumentos e a Bíblia fala que o amor não arde em ciúmes, não tem todas essas coisas assim ruins. Mas, então, como que Deus tem ciúmes de nós, né? Um sentimento que é humano, como que Deus também sente? Então, eu procurei aqui o que significa ciúmes, né? E segundo o dicionário, significa uma inquietação mental causada por suspeita ou receio de rivalidade no amor ou em outra aspiração. Mas um outro significado também é que alguém ciumento é alguém zeloso e alguém cuidadoso. Então, por mais que pareça que não, essa palavra ela tem um sentido positivo, tá? E eu vou explicar um pouquinho pra vocês disso. Os ciúmes que Deus sente de nós é um ciúme diferente do ciúme humano. Se você for pegar lá em Tiago 4,4, fala assim, ó: gente infiel, vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres pecaminosos deste mundo torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês também se tornam inimigos de Deus. Ou o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito que Deus fez habitar em nós vigia sobre nós com forte ciúmes? Ou aqui na minha Bíblia tem no rodapé, assim: o Espírito que Ele fez habitar em nós nos ama com zelo. Então zelo, ciúmes aí pode ser a mesma coisa, um cuidado especial. Ele não divide a glória dele com ninguém e quando a gente começa a pensar em outros deuses e ídolos, né? E até nos pecados mesmo que tomam o lugar que deveria ser de Deus na nossa vida, né? Então é nesse sentido o ciúme de Deus, é num bom sentido porque Ele nos ama e Ele quer cuidar de nós e tudo aquilo que for ocupar o lugar dele no nosso coração não é bom para nós, né? Então Ele quer o nosso bem e por isso que Ele tem ciúmes de nós. E a Bíblia fala, né, se eu não me engano é lá em Mateus, ou Marcos, acho que é em Mateus, que não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como andar com o pé em duas canoas, não tem como ficar em cima do muro, ou Deus ou o diabo. Então, é nesse sentido, sabe, o ciúme de Deus. Ele tem ciúme de nós porque Ele nos ama, Ele tem ciúme de nós porque Ele nos ama, porque Ele nos quer ver bem, e Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. E Ele nos ama e o amor dele é como um furacão. Mas furacão não é algo que vai destruir todas as coisas, não é algo que vai estragar, trazer uma tragédia, morte, enfim. Mas eu entenderia mais aí nesse caso como algo incontrolável, como algo que por onde passa muda, sabe? E aí eu lembro até de uma música do Vineyard, que é a música Tão Profundo, né, que fala: é tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, é poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Então esse é o amor de Deus, né? Ele é profundo, Ele é imenso, Ele nos cobre, Ele é furioso, Ele é poderoso, porque por onde Ele passa, Ele provoca mudança. Não tem como ser o mesmo depois de receber o amor de Deus. Mas se a gente for pegar, então, de uma outra forma, né, como o lado negativo do furacão, a gente precisa lembrar que o sol nasce para todos, né? Então,
as tempestades, os furacões também vêm sobre os justos, não são só as pessoas que não acreditam em Deus que passam por problemas, todos passam por problemas. Mas eu acho que a questão aí é a gente descansar em meio aos problemas, a gente entender que porque Ele nos ama, Ele está no controle, né? Que porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, né? Ele tem ciúmes de nós, Ele cuida de nós, Ele é cuidadoso, Ele é zeloso. E isso é porque Ele nos ama, não é porque nós merecemos, nem nada do tipo, mas é porque Ele nos ama, e o amor dele é como um furacão, que muda todas as coisas, que faz todas as coisas novas, né? A música continua dizendo, né? E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Eu acho que Jó entendeu muito bem isso, sabe? Se você não conhece a história de Jó, que eu duvido muito, dá uma procurada aí na internet, a história de Jó, ou lê na Bíblia, né? A história de Jó, e você vai perceber que Jó entendeu muito bem isso, sabe? Essa questão de se render à misericórdia de Deus, de deixar com que Deus passe como um furacão, né, na vida. E mesmo em meio a todos os problemas, entender que Deus está no controle de todas as coisas, sabe? É o tal do descanso em meio à tempestade, né? Aquela música também do Casting Crowns, que o PG fez até uma versão, né? Te louvarei na tempestade, I will praise you in the storm. Então é isso, é louvar o Senhor em meio à tempestade. Não é fácil, tá? Não é, Bia, você tá falando aí como se fosse algo super fácil. Não, gente, eu sei que não é fácil. Mas a gente precisa se esforçar para fazer isso. Porque Ele tá no controle, Ele tem ciúme de nós, ou seja, Ele cuida de nós, Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós louvemos única e exclusivamente a Ele, que nosso coração esteja totalmente voltado a Ele, para que Ele possa passar com o amor dele, que é como um furacão nas nossas vidas. Isso só acontece se nós permitirmos, né? Ele não vai invadir a vida de ninguém, mas precisa da nossa permissão. Para que Ele passe com esse furacão nas nossas vidas, precisa da nossa permissão. Para que Ele mude as nossas vidas, é preciso que a gente dê a nossa permissão. Então, eu gosto de pensar que o amor de Deus tem sim o efeito de um furacão, o efeito destruidor de um furacão, mas é para destruir, para devastar tudo aquilo que nos atrasa, para destruir todo o pecado, para destruir toda a raiva, todo o medo, todo o ódio. Então era isso que eu queria deixar para vocês, que você se renda ao vento de misericórdia do Senhor, que você possa colocar a sua vida nas mãos dele, entender que ele te ama e se a graça é um oceano, nós estamos afogando. Ele nos encheu de graça, nos cobriu de graças, nós estamos submersos já nesse rio de graça e entenda isso, sabe? Que é graça, nós não merecemos, mas ele nos ama com amor incondicional. Esse é o amor de Deus, ó, como um furacão, né? Como eu acabei de falar. Então, é isso. Vou deixar todos os contatos aqui da Darash Store para vocês verem essa camiseta lá também, que é linda, eu amei. E todas as camisetas deles, gente, tem estampas assim que a gente pode refletir bastante, sabe? Eu gosto, quem me conhece sabe que eu amo roupa assim, sabe? Eu amo esse tipo de camiseta, tenho várias. Todo congresso que eu vou eu tenho que comprar uma, porque eu amo esse tipo de camiseta. E que traz uma mensagem, sabe? Então entra lá no site da Darash Store, eles têm Instagram, tem Facebook, procura lá, vai estar lá no blog também, todas as coisas, e a fotinho dela pra vocês verem melhor, tá bom? Então um beijo, gente, espero que vocês tenham entendido e que vocês possam refletir sobre a letra dessa música e entender que os sentimentos de Deus são diferentes dos nossos sentimentos humanos, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo, tchau!